Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Lugar de Fala. Eu sou Sayô Castro. E eu sou Sil Ribeiro. E a gente está muito feliz porque a gente está aqui, outra segunda-feira, com vocês, trazendo muita informação bacana. Especialmente hoje, gente, a gente está com um tema muito importante, um tema que é importante a gente falar desse tema. E eu queria dar boa noite para todos vocês. Boa noite, Sayô. Boa noite, Leone, que é o nosso convidado mega especial. E a Sayô vai apresentar nosso convidado aí, que eu já adiantei a apresentação dele, né, Sayô? Foi ótimo, mas ele já é o convidado de casa, né, Sil? Isso O aí. Leone aí já esteve com a gente aí nos programas que a gente iniciou aí, né, o nosso programa Lugar de Fala. E ele é um cara muito querido, um profissional aí muito bacana aí no meio que ele faz aí o seu trabalho. Além de ser piloto, né? A gente gosta muito de trazer o piloto aqui também, né, Sil? Ele é Isso mesmo. e a gente está muito feliz. Como a Sil falou, é um tema muito importante, né? Que a gente foi discutido, publicado nas nossas redes sociais sobre o Setembro Amarelo, né? Então a gente trouxe aí o Leone Diniz. Seja bem-vindo mais uma vez no Lugar de Fala, Leone. É sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Para quem ainda não ouviu falar do Leone, mas depois vocês vão procurar ele nas redes sociais. O Leone Ele é vai piloto. falar, né, Sayô, as redes Isso, dele vai ver depois. todo o trabalho dele. Ele é piloto de avião, estudioso do comportamento humano, várias formações, é um especialista aí na área, palestrante também. Então a gente está feliz dele vir trazer aí, falar um pouquinho mais aí sobre essa questão do Setembro Amarelo. A vida vale mais. Seja bem-vindo, Leone. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Sayô, Sil, pelo carinho mais uma vez. E muito boa noite aos ouvintes também. É um prazer estar aqui, compartilhando mais conhecimento e discutindo mais um assunto tão importante, que é essa questão do Setembro Amarelo, que, na verdade, é uma campanha e que ela tem que ser mais falada, como a Sil falou, né? Então, a gente precisa realmente falar sobre isso, sobre a questão do suicídio, porque afeta muita gente, né? Só para dar um dado inicial, né? A cada 45 minutos um brasileiro morre por suicídio, né? E a cada 45 segundos, em média, né? Isso, por estatística, uma pessoa no mundo também se suicida. Então, realmente é um fato muito, claro, além de sério, grave, mas também é muito atual, né? Essa dinâmica é muito forte e ela é pouco divulgada. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso e muito obrigado pelo convite. Ô, Leone, especialmente agora na pandemia, né, que a gente ainda está na pandemia, porque ela ainda não acabou, eu acredito que o índice tem aumentado muito, né? Mas antes de falar sobre o tema, eu queria que você, para começar, né, você falasse para nós quem é Leone, Leone por Leone, quem é Leone? Bem, Leone é um pai de 2 filhos, pai da Marina e do Marcelo, casado com a Cristiane, mês que vem fazendo 10 anos de casado, né? Uau, que bacana! Coisa boa! Isso, E sempre fui uma pessoa, né, desde muito cedo, desde pequeno, quando eu viajei pela primeira vez de avião, sempre tinha decidido ser piloto, e eu sempre fui uma pessoa assim, muito focada assim, nos meus objetivos, mas também muito realista também das coisas, que é claro que às vezes a gente plota um objetivo e às vezes a gente pode não chegar lá por situações da vida, né? Mas eu sempre fui uma pessoa, né, um Leone que sempre buscou qualidade nas coisas que estava fazendo, sempre buscou profundidade em sempre tudo que fez. Então, seja no estudo, seja até brincando, eu falo que, por exemplo, às vezes os colegas chamavam, vamos brincar de jogar um vôlei, né, na rua, mas então vamos jogar direito, né? Ou seja, vamos jogar com qualidade, né? Então, assim, sempre buscando esses detalhes, né, para que seja uma coisa que tenha sentido. Então, eu sempre fui uma pessoa que busquei sentido em tudo aquilo que eu fiz, né? Seja nos momentos bons e nos ruins. E é claro que estudando comportamento há mais de 20 anos, nos momentos ruins, sempre tentar agora buscar as oportunidades
né? Aprender com o mestre erro, né? Isso é uma coisa que eu sempre, tanto do erro, no meu erro, mas também nas experiências negativas, né, que a gente chama de negativas, buscar uma oportunidade ali, um aprendizado. Então, eu sou uma pessoa que sempre busquei isso, né? E principalmente por, às vezes, ter passado, igual a separação dos meus pais, que me deixou muito para baixo, que até o que me fez começar a estudar o comportamento humano para sair desse buraco, né? Que estava muito triste. Então, essa busca, e sempre nos detalhes, tentando pôr em prática e arriscando mesmo, em prol de um bem-estar maior. Então, eu sempre fui uma pessoa, né? Que busquei qualidade, mas também sempre buscando um bem-estar. Porque com o tempo eu vejo, né? Hoje, com 41 anos, eu vejo que o objetivo meu de vida, e eu acredito que para a maioria das pessoas, é se sentir bem. E é isso que eu faço diariamente. Então, hoje, com a minha família, eu sou uma pessoa que sou muito ligada à minha família, né? Assim, faço, né, tudo por eles, tento passar para os meus filhos aquilo que eu acredito, né? E, é claro, deixando que eles sejam também o que eles são e aprendendo com isso, né? Então, é isso. Eu sou uma pessoa muito ligada à família, gosto muito de compartilhar conhecimento, e sempre com conhecimento de qualidade, seja para poder buscar para mim e para passar para as pessoas. Leone, uma coisa super legal que você falou, que eu gostei e que eu acredito que faz muito sentido, não só para nós, mas para os nossos ouvintes também, é a questão que você falou assim, aprendemos com o mestre o erro. Que bacana isso, né, Leone? Isso eu penso que é ser muito humilde, isso é bacana, e a humildade é ver isso, ver que com o erro a gente aprende. Muito legal, bacana, Leone. Sim, e até só para entrar com um detalhe, você falou de humildade, só para deixar uma informação que eu acho muito importante, a humildade não só de reconhecer o erro, mas eu acho que a humildade ela tem um sinônimo de realidade. Ou seja, eu sou humilde quando eu também reconheço o que eu faço de bom, sabe? Então, quando eu busco as qualidades, e às vezes quando eu assumo o erro, na verdade, é uma qualidade, assim, é uma humildade, a realidade de reconhecer que aquilo pode me ajudar. Né? Isso, então, eu gosto isso muito que é disso. bacana, isso é legal. Ô, Leone, então, para a gente já entrar no tema, Sim. A gente até conversou, né? A gente faz sempre umas perguntas no nosso Instagram, para os nossos seguidores, né? Quando a gente vai falar do tema, vai entrevistar, né, os nossos convidados. E aí muitas perguntas chegaram até nós, né, Sil, nos nossos directs. Isso mesmo. E uma delas, que chamou muita atenção, foi essa que eu vou te fazer agora. Por que as pessoas cometem suicídio? Porque, assim, quando a gente fala suicídio, né, a gente ainda tem aquele receio, tem gente que nem gosta de falar a palavra, né? Mas a situação, como a Sil pontuou, a gente tem que falar, a gente tem que atuar, né? Sempre estar aí mostrando o que é possível, o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode aprender, e também saber ouvir as pessoas que às vezes nos procuram. E essa pergunta veio muito para a gente. Por que as pessoas cometem suicídio? Então, a questão do suicídio, primeiro que eu acredito que a gente fala muito pouco sobre isso, porque o suicídio ele tem uma carga dramática muito forte, né? Claro, porque a gente fala a questão de tirar a vida. Então, por definição, tirar a vida, ela traz uma carga dramática muito forte. Então, é tanto uma vergonha, vamos dizer assim, para quem quer fazer ou cometer o suicídio, ou para aquela pessoa que está próxima e vê que pode isso acontecer. Então, como é muito dramático isso, por isso que existe um bloqueio para que ela também expresse aquilo com a pessoa que está para cometer o ato, né? Ou nesse processo. Agora, por que ela faz isso? Eu acredito assim, como o nosso objetivo é sentir-se bem, e aí, por questões, claro, culturais de certas pessoas, de temperamento, e que isso com o tempo, dependendo, às vezes o pai, a mãe, por exemplo, foi muito né, assim, repreensivo com a criança. Várias situações fazem com que ela vai ficando mais introspectiva. Essa é uma característica, né? E isso com o tempo, se a pessoa já tem um temperamento mais fechado, e aí... Claro que não é por querer, mas às vezes tem pais, né, ou familiares que às vezes que estão ali com aquela pessoa, ficam às vezes julgando ela muito para baixo, existe a crítica muito forte, negativa em cima dessa pessoa, ela vai se sentindo menos, né? E aí ela vai guardando aquilo
E se ela não tem uma abertura para poder falar sobre o que ela está sentindo, é como se fosse um acúmulo é uma construção de sentimentos negativos. Então, esse prédio, né, ela começa lá na base mais cedo e ela vai crescendo e vai construindo esses tijolos negativos. E como isso não sai, não existe esse canal de comunicação, ela chega um momento em que ela chega aqui no topo e ela não consegue nem mais respirar, né? Então, assim, o suicídio, eu gosto de definir o seguinte: ninguém quer tirar a vida, né? Eu Mas acredito a pessoa, nisso. ela quer tirar, ela quer acabar com o sofrimento dela, né? Então, porque a Com gente... aquela dor, né, Leone? Exato. Mas, assim, é que aquela construção que ela guardou há tanto tempo ali, ela chega um momento que ela não consegue nem respirar mesmo, assim. Ela não consegue enxergar mais nada de bom. Então, as coisas não fazem sentido. Imagina que você lá dentro, a nossa, pode chamar de alma, espírito, que seja, é aquilo que a gente sente gostoso, que é o que a gente fala de sentir-se bem, né? Quando você vai colocando isso lá para trás e vai colocando e construindo tijolos nessa frente, imagina que daqui a pouco você tem uma parede de tijolo e você não consegue se conectar mais com você lá dentro. E aí não tem sentido, você não consegue se sentir mais, né? Então, qualquer coisa que você imagine, ou qualquer coisa que você faça, não tem essa conexão com lá dentro. Então, esse tijolo, essa parede de tijolo negativo, que é causado muito por essa introspecção e por essa falta de colocar para fora, isso gera um sentimento em que ele não tem saída, né? Imagina você atrás dessa parede, querendo escalar, mas ela não tem um fim em cima. Como é que você sai disso? Você não tem saída. Não então, tem é uma analogia. válvula de escape, não é isso? Exatamente. E aí ele faz... E aí, quando a pessoa, às vezes, da família, ou alguém que está vendo, às vezes, isso, e ela pode tentar, às vezes, entrar em perguntar e tal, e ela não consegue ver sentido em nada, é complicado que ela tenha gosto pelas coisas, né? E aí, a questão de tirar a vida, na verdade, é acabar de parar de construir esse muro de tijolo. Ou seja, acabar com esse sofrimento. É tentar até ver a tirar a vida como uma saída, ou a única saída. Ele não tem saída de nada, então seria uma saída. Mas também a gente tem a questão do suicídio, não só, também aquela que tira a vida, mas assim, às vezes no sentido assim, tem gente que, dependendo da situação, vê que vai ser presa, alguma situação que vê que ela também não vai ter saída para frente. Existem suicídios, por exemplo, a pessoa se joga na frente de um carro, né? Ou seja, nesse tem isso. Né? Então, não é só aquele suicídio em que é introspectivo, que a pessoa vai guardando e que uma hora ela vai, às vezes, cortar o pulso, sei lá, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas existe aquela de impulso, né? A impulsão. Ou seja, ela se sentiu acuada ali e ela vê que ela pula na frente de um carro. É um suicídio. E a gente também pode pensar a eutanásia, por exemplo. Né? Sei lá, você Pois é. É eutanásia, isso aí, que bacana. É um assunto que eu queria conversar com você. É um suicídio. Então, aí o suicídio, eu acho muito legal isso, Sil, porque assim, é um julgamento. Suicídio é um termo de julgamento. A mesma coisa de eu falar assim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, ou, né? Ou isso aqui foi bem feito. O suicídio é um conceito. Né? Então, assim, às vezes o drama desse conceito ele é tão forte, por isso que a gente não fala sobre isso, e por isso que a gente às vezes não consegue ajudar as pessoas, né? Porque a gente vê que às vezes é muito feio ou muito forte falar sobre isso. Que é muito delicado, né? O que é mais delicado, né? É falar sobre isso, porque às vezes a gente não está acostumado a falar a realidade. Não é só o suicídio, é muitas palavras, muitas situações que as pessoas falam assim, o pessoal do interior fala assim, não fala isso, o câncer, por exemplo, não fala essa palavra, isso atrai. Mais ou menos isso. Ô, Leone, eu lendo muito aqui, depois eu vou contar para vocês que eu fui numa instituição que ajuda essas pessoas, e a maioria das pessoas, posso falar, a grande maioria das pessoas que cometeram suicídio, pelo que eles me falaram, Leone, se ela tivesse conversado com alguém, se tivesse falado com uma pessoa, ela não teria cometido.
Então, a importância do falar. As pessoas, o que você falou, a Sayô falou aí do câncer, as pessoas, elas têm muito medo. É como se fosse... Eu ouvi uma pessoa lá, que ele me falou assim, que ele, na família dele, não se podia, ele já cometeu suicídio 3 vezes, e agora ele é voluntário no lugar, ele tentou, né, suicídio 3 vezes. E aí ele falou que não se podia falar, por quê? Porque senão é como se a sua família fosse uma família ruim. Ainda mais que era do interior. Exatamente. Olha só que loucura, gente. A vergonha, foi o que você falou. Eu vou te dar um exemplo da aviação. Eu, dando aula de CRM, a gente tem essa questão da empatia, né? Então, por exemplo, hoje, no briefing que a gente faz com a tripulação, antes de começar o voo, é perguntar para o outro assim, você vê quais as ameaças que você vê nesse voo? Então, por exemplo, às vezes pode ser um tempo ruim, a meteorologia, pode ser, às vezes, algum cansaço. Eu estou cansado, não dormi bem, então, eu não estou tão bem, ou então meu filho está doente, eu estou com a cabeça lá, então fica de olho em mim. Quando você traz para a realidade, por isso que eu falo, você fala na mesma língua com a pessoa, por isso tem que ter essa abertura. Você tem uma resposta empática sempre. Ou seja, o outro, ele tende a se colocar no seu lugar, não que ele vai se colocar 100%, porque isso é impossível. Né? Cada um tem a sua característica. Mas a tendência é você ter uma resposta empática. Então, o que quer dizer isso? A resposta empática não é só além de se colocar no lugar do outro, mas é você trazer para o mesmo nível a conversa. Então, vamos supor, se eu entro com uma pessoa que eu vejo que ela está sofrendo, pode ser, porque aí pode ser que o suicídio venha depois, mas assim, ela está sofrendo. Quando eu jogo para ela, eu tenho dificuldade nisso, eu não estou bem assim, e aí quando bate nela, você fala assim, opa, ela também não está bem, porque quem não está bem, ela acha que é só com ela. Isso mesmo, isso que... Muito importante. Então, assim, quando você vê que eu tenho uma pessoa que está ruim, a minha estratégia é o seguinte, eu jogo um problema meu para ela. Ou seja, ao invés de eu falar com ela assim, não, você tem que melhorar, não sei o que, isso não vai resolver nada. Não, nada. Eu também concordo, Leone. Eu acredito que isso até piora. Exato, né? Com certeza. E você gera mais ansiedade na pessoa, porque ela não tem saída, ela não sabe como é que faz. Você vai falar com ela assim, não, você tem que fazer. Como é que ela vai fazer? Fica parecendo que a gente não está importando, nem ouvindo o que ela está falando. Isso vai melhorar. Essa é uma fala, uma frase que parece que é jogada. É um jargão e não tem sentido nenhum, né? Isso. Então, assim, mas por que não tem sentido? Porque a gente está nesse automatismo e a gente não traz para a consciência e questiona isso. Então, o meu trabalho é questionar as coisas. Então, quando eu jogo para a pessoa assim, fulano, intencionalmente, eu estou falando, fulano, eu também não estou bem, eu estou com dificuldade nisso, você pode me ajudar? Você joga para ela, para que ela tente te ajudar. Então, quando ela faz isso, ela vai pensar, ela vai sair daquele problema dela, que ela só vê problema, ela vai tentar uma saída para tentar me ajudar. Ela saiu o foco dela, do problema dela, e ela vai tentar me ajudar. Mesmo que ela não consiga, ela fala qualquer coisa, eu já estou... Mas aí ela... Ou seja, aí ela vai se abrir. É uma tentativa de abertura de canal de comunicação, onde, através de uma resposta empática, eu consigo, às vezes, entrar nela. E aí, quando eu falo e eu consigo esse canal de comunicação, eu preciso dar um choque, às vezes, de realidade nessa pessoa. E aí, sim, falar com ela, fulano, eu estou te vendo muito triste, o que está acontecendo? E aí ela vai começar a se abrir. Aí fica vai chorar. Melhor, aí ela vai conseguir, e ela se sente segura, até para ela consegue ver uma luz naquele túnel, né? Então, assim... aquele mito da caverna de Platão, né? Que na verdade você está lá no fundo, é só sombra, você vê o reflexo lá de fora, só que na verdade você não enxerga a luz, que é real. Então, quando você traz e você joga que você também tem um problema, você está trazendo um pouco de luz desse túnel para essa pessoa e ela consegue enxergar coisas que ela não tá, tira o foco dela. Exato. Que ela só pensa em coisa ruim, só pensa que ela não dá conta, e aí ela sai disso, pelo menos por um segundo ali, um tempo, uns minutos. Isso, e às vezes esses segundos são fatais, são primordiais para poder
né? Essa semana, Leone, eu fiquei muito assim, com esse tema, eu li muito pelo fato de ter ido nessa instituição, e aí eu fui conversando no Uber com só pensava nesse tema, né? E aí eu fui no Uber conversando com o motorista, e aí ele me contando que a filha dele suicidou, e ele falando comigo que se ele tivesse, tem mais tempo que ela suicidou, que se ela... Você acredita que eu passei pelo banco da frente e fui conversar com o cara? Porque, sabe, foi um momento assim que eu senti que ele precisava de falar, que estava preso, sabe, Leone? Então foi muito... E ele falou comigo que se ele não tivesse essa vergonha de falar que a filha estava depressiva, que antigamente se escondia tudo debaixo do tapete. A sociedade não quer ver coisa feia. Então, se ele tivesse, que ele sente muito por isso. Ele falou, tá, não, desculpa te cortar, mas você falou pode falar. Questão de antigo que não pode mostrar coisa feia. Isso é antigo e hoje a gente sofre muito com isso também. Por quê? Por causa da rede social. Rede social só mostra foto bonita. Perfeito. A gente só mostra coisa boa e tá rindo. Você nunca tem uma foto triste na rede social. Então você não tem postura. Como é que você vai se expor para um mundo que não só quer ver coisa boa e bonita? Coisa boa. Gente, não precisa... Coisa boa e bonita Leone, a gente está sofrendo ali, né? O atual, você não pode falar... eu ouvi em alguns condomínios, você não podia falar que a pessoa teve Covid, que as pessoas estavam se distanciando da pessoa, não só por causa da questão da contaminação, mas da questão do preconceito com a família. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, olha a abertura do mundo de hoje, porque hoje está tudo muito automatizado, as coisas estão muito velozes. Isso, a gente está muito... E aí o problema é que a gente não questiona mais essas coisas. Esse é o problema. Exato. Ô, Leone, literalmente nós estamos no piloto automático. Na minha aula de CRM é isso. A gente sai do piloto automático, porque piloto automático, gente, no avião, ele serve só para te facilitar as coisas. Ele é uma ferramenta. Só que quem dá o comando para ele virar, sou eu. Quem pede para ele descer, sou eu. Ele não faz nada se eu não mandar. Então, se eu entro na conversa dele, ou seja, não, tá tudo aqui, eu vou só na dele, eu vou dormir, não esqueço, o avião vai acabar voando, ele não desce, vai acabar o combustível, ele vai cair. Então, se você ficar no automático o tempo todo, você vai cair. Então, Leone, que... para isso. Aqui, gente, nós temos que terminar esse primeiro bloco agora. Não, o assunto, eu estou falando, o assunto é um assunto bacana que precisa, gente. A gente ajuda muito. Conversar com o Leone Diniz, minha filha, tem que ser uns 2, 3 programas. Com certeza. O papo desenvolve muito, assim, ele traz muita coisa para a gente. Coisa bacana. E aí, gente, a gente vai propor uma coisa para o Leone. Leone, vamos fazer uma palestra dentro de uma aeronave? Que diferente! Vamos sair da caixinha? Isso mesmo. Olha que bacana! Que bacana isso aí! Não precisa nem estar voando, não. Se for voar, melhor ainda. Mas a gente pode voar do aeroporto de Confins para o aeroporto da Pampulha. Ou se você quiser... Sil, e o lugar de fala vai lá gravar, né? Nós vamos estar, claro. Nós vamos ser as mentoras, vamos estar lá. Mas a gente vai para o segundo, vamos dar um intervalinho, tá? Até para o Leone tomar uma água e depois a gente volta, tá bom? Então fique aí, pessoal, tem muita coisa bacana, vendo só o papo com o Leone, como é que é bacana. E se você quiser fazer alguma pergunta para ele, manda aí, vai ser ótimo. Isso aí, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui. Hoje a gente está batendo um papo para lá de interessante e melhor, importante com o Leone Diniz, gente. Ele está falando sobre o Setembro Amarelo, a vida vale mais. E a gente já conversou muita coisa bacana, ele já passou muita informação interessante para nós. E se você quiser, depois o nosso vídeo vai ficar disponível no YouTube, nas nossas redes. Você entra lá, quem chegou agora, para poder estar ouvindo e vendo, né? No YouTube tem condições de a gente ver as imagens e vocês conhecerem quem é o Leone. E tá muito interessante. Então, voltamos para o segundo bloco e vamos lá, porque o papo é muito bom.
Leone, a campanha Setembro Amarelo, ela tem o foco na conversa, tá? É uma forma que eles criaram, né, a OMS e aqui no Brasil também, uma forma de ajudar as pessoas. Então, foi esse Setembro Amarelo, é para isso. É através da conversa, certo? É para conversar. Eu acredito também, pela minha experiência, igual eu falei no primeiro bloco, que eu fui visitar essa instituição, que tem que ser, gente, não tem como. A conversa é melhor. É o que se falou, essa analogia que você fez com o piloto automático, que eu achei isso aí perfeito. Mas o que é conversar, Leone? Como que eu, com uma pessoa que está pensando, está com essa ideia de suicídio, o que eu converso com ela? Você já deu algumas informações que você falou que você tem que trazê-la para te ajudar, né? Em vez dela você ajudá-la, que aí ela tira o foco e depois. Mas o que mais? O que você acredita que seja uma forma de ajudar? Sim, então, essa campanha eu acho muito interessante porque tem o foco da conversa. É uma coisa que, se a gente parar para pensar, a gente tem feito isso muito pouco, né? Na nossa vida em geral, assim. Na verdade, a gente, por exemplo, a gente põe um fone de ouvido para poder escutar, ficar Nossa, ali no celular, perfeito, Leone, que adorei que e você a, falar isso. e a gente não, a gente ouve mais do que fala, né? E aí eu vou até trazer, porque a gente brinca, né? Fala assim, não, a gente precisa ouvir mais do que fala, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Só que a gente está fazendo isso do modo errado, né? Ou seja, a gente está ouvindo para a gente e só para a gente. A gente nem compartilha, nem põe para fora o que sente e nem escuta o outro. Então existe aí uma que a gente chama até, em liderança a gente chama de escutativa, e isso não está existindo. Né? Ou seja, escutar o outro, por exemplo, se você para jantar numa mesa com seus familiares, você larga o telefone, por exemplo, e conversa olhando no olho dessa criança, do seu filho, por exemplo. Ele está contando o dia dele, você está ouvindo realmente o que ele está escutando, o que ele está falando? Isso está fazendo sentido para você? Porque se você não põe o foco nisso, você não está conversando. Você está apenas ali ouvindo. Né? Então não existe a escuta ativa, porque a escuta ativa, o outro percebe e ele sente quando você está conectado com ele. Então, quando você trata com Setembro Amarelo, falar sobre suicídio, que é um tema muito difícil, ou seja, difícil no sentido assim, muito dramático, e que traz muitas vezes tabu para se falar sobre isso, porque questões culturais, é vergonhoso falar sobre isso. Eu tenho um familiar que às vezes tá em depressão, está nesse caminho, ou então já cometeu o ato, falar sobre isso é muito difícil, porque para o familiar que já teve essa pessoa que já fez, que já suicidou, por exemplo, gera um outro bloqueio para ele, um nó, que realmente para ele falar sobre isso vai remeter um sofrimento muito grande, né? Só que, querendo ou não, a vida, eu falo assim, a vida é fria, entre aspas, porque assim, ela não quer saber se você... Ela quer saber como é que você vai administrar esse seu sentimento. Se você guardar para você, você vai sofrer. E o sofrimento, ele faz parte de um crescimento. Eu não consigo passar por cima de um nó se eu não resolver esse nó. Então, se você joga esse nó, que é esse bloqueio, para debaixo do tapete, tem uma lei da vida que fala: o que você resiste, persiste. Então, sempre você vai ficar até resolver esse problema. A vida vai te trazer situações que vão te lembrar isso. Você vai ter pensamentos na hora de dormir que vai lembrar o sofrimento. Então, não adianta. A gente tem que ter isso na cabeça, de que não adianta a gente pôr debaixo do tapete. Não vai resolver. E não resolve também ninguém chegar para você e falar assim: isso vai melhorar. Não é assim. Isso não tem sentido. Né? Então, só tem sentido quando faz sentido, quando a gente sente que é legal. Ou seja, sentir significa olhar no olho da pessoa, é viver aquele momento presente. E aí, com essa conexão, você joga, aí uma estratégia que eu usei e falei no bloco anterior, você joga um problema para ela, um seu problema, para poder tentar equalizar a conversa, falar olho no olho. Tem uma live que eu fiz o ano passado, até com a jornalista Leila Ferreira, falando: seja amigo dos seus sentimentos. Para você ser amigo dos seus sentimentos, você tem que equalizar. É como se você pegasse a sua tristeza. Isso eu aprendi quando os meus pais se separaram depois. Coloque a sua tristeza, você triste, na sua frente, sentado numa mesa, e olha para ela e fala assim: realmente eu estou triste. Chora.
E a gente não faz isso, Leone. Não fazemos. A gente mascara muito o quadro. Exato. A gente faz porque a gente primeiro tem vergonha da gente. Porque o mundo é tão assim, você precisa dar certo. Você tem que dar... Isso. A gente cresce, às vezes, na família assim, né? Por isso que eu falo, às vezes, na educação, por exemplo, a escola e os pais exigem nota ao invés de exigir alegria, exigir sentido. Então, é claro que a nota faz parte, mas eu preciso estar feliz antes da nota sair e não feliz porque eu tirei uma nota boa, certo? Então, tem uma diferença muito grande. Então, quando eu sou amigo do meu sentimento, é conversa. Aí, voltando ao assunto, né? O Setembro Amarelo trazendo a conversa do suicídio. Ou seja, se eu estou sofrendo, tento trazer eu triste para frente de mim, vamos conversar comigo mesmo. Ninguém está ouvindo, não tem vergonha para ninguém. Se você tem vergonha do outro, converse com você, porque isso, você não vai ter vergonha. Esse é um primeiro ponto. E se você, mas as pessoas, elas têm muita vergonha de conversar com elas. Fica difícil conversar, Leone, não é, você Leone? colocando esses 2 pontos aí dos filhos, eu pratico isso, eu falo que tudo a gente vai aprendendo, né? Porque a gente também, você também é pai, a gente nunca teve filho, então a gente vai aprendendo com os filhos. Eu também tenho 2. Então eu faço isso. Você não precisa ser o primeiro. Não. Primeiro você tem que fazer a sua parte, estudar, né? Buscar o que vai te fazer feliz, até nas escolhas, principalmente na escolha de faculdade. O meu mais velho está na faculdade. Então, assim, escolha o que você quer que vai te fazer feliz. E aí depois você vai aprendendo, crescendo e vendo a questão financeira, né? Que vai te trazer retorno. E a outra situação disso que você falou, da gente sentir, realmente parar, não querer abraçar tudo, parar e sentir. Eu dei um conselho, vou falar conselho, conversei com uma amiga que recentemente passou a situação muito triste, está passando, eu falei com ela, não faça tudo de uma vez, pare, sinta, você vai ter momentos que você vai ter que chorar, tem momentos que você vai sentir que a carga está pesada, mas sente esse momento e depois você caminha. Mais ou menos o que você está falando em relação ao quem está passando a questão do suicídio, assim, né? E outra coisa, tudo tem limite, né, gente? Então, por exemplo, o sofrimento tem limite, tudo tem limite. Então, chega um ponto que a gente tem que, né, assim, por exemplo, o nosso corpo, olha para você ver como é que a natureza é perfeita. A gente precisa dormir, né? E quando a gente vai deitar para dormir, normalmente a gente está cansado. E o corpo precisa, é como se fosse assim, eu morro ali enquanto eu estou dormindo das minhas atividades, depois eu revivo das minhas atividades. Então, o corpo precisa, a natureza mostra para a gente as coisas, só que está com a gente não percebe. Mas é porque a gente não pensa um pouco sobre isso e é muito interessante isso, porque isso nos ajuda a ver que o nosso corpo está nos trazendo, às vezes, por um descanso que é preciso, porque eu chego no meu limite, eu preciso descansar, e que eu vou renovar as minhas energias. Só que a pessoa que, por exemplo, está nesse processo muito introspectivo e que não está vendo saída nas coisas, por isso que é interessante. Primeiro, ela ouvir que existe uma estratégia que é essa que eu falei, seja amigo dos seus sentimentos, converse com você, é uma ideia. Se não der também, tentar, às vezes, conversar com aquela pessoa que ela mais confia e tentar pôr para fora começar a falar um pouco do que ela está sentindo. Ou então, outra coisa, fala no espelho. Porque às vezes imaginar falar... A dinâmica do espelho é bacana. Às vezes conversa no espelho, porque às vezes olhando no espelho pode até surgir uma risada, fica engraçado. O Leone falando, eu não converso com o espelho, mas eu converso comigo mesmo, eu fico imaginando, eu fico pensando um monte de coisa. Agora, é claro, gente, que aqui a gente está falando assim, são especialistas assim, da parte prática do comportamento, que é muito prático mesmo, e eu acho que isso é muito válido e aí funciona. Agora, claro que tem gente que precisa de um especialista, precisa de um psicólogo. Não tem... Para poder, claro, dependendo do ponto, para poder achar essas saídas por outros meios também. Que às vezes precisa de remédio. Seja, claro que isso é necessário. Mas a gente falando de um ponto de vista prático, a gente tem que pensar também o seguinte, nem todo mundo tem condição de pagar psicólogo. Isso que eu ia te falar. E a gente tem que pensar sobre isso. Por quê? Porque a gente tem que trazer as coisas, porque a vida, gente, não está aqui, isso é uma coisa que eu já aprendi. A vida não está aqui para perder com ninguém. Então, todo mundo vai evoluir à sua maneira, ao seu ritmo. Só que você é dono das suas escolhas, né? E não está errado escolher depois ou agora. Uma hora você escolhe, né? E não significa que você vai ficar melhor para frente, você vai ficar diferente. A gente sempre muda para ficar diferente. Melhor ou pior é relativo.
né? Então, e a própria felicidade é temporária, a gente tem momentos felizes, a gente não é 24 horas feliz, nem 24 horas... Não tem nem como, e não nem tem nem jeito. Triste. Então, quem está triste, essa questão assim, muito introspectiva também, a gente tem que pôr na cabeça também que a gente não é 24 horas isso. Eu não estou triste 24 horas, às vezes eu tenho como, através do gosto de dar comida, alguma coisa que me faz rir, alguma coisa assim. Eu não fico 24 horas triste, né? Então, essas ideias são importantes a gente falar, e que a gente não fala, a gente não vê isso na televisão. A gente não ouve. De jeito nenhum, Leone, isso é que me dói mais, porque isso tem muita gente boa na televisão que podia estar trazendo isso, podia ajudar. É igual uma menina que eu vi, uma menina de 9 anos, ela tentou suicídio, Leone. Olha só, isso aí foi tão doído para mim, sabe? Que eu não tinha como, eu não sabia como acalentá-la. Eu estava precisando mais de acalento do que ela. Entendeu? Porque eu falei, meu Deus, o que eu fiz até hoje? O que eu pude ajudar esse pessoal? Aonde que eu parei para falar assim, como eu posso minimizar? Às vezes está perto de mim. Infelizmente, eu tive casos de suicídio muito perto de mim o mês passado. Aconteceu, uma menina de 21 anos suicidou, sabe, dentro de casa, com a mãe, a irmã, tudo perto. Então, eu falei, meu Deus, aonde que eu errei? Como é que eu podia ter... Eu podia, assim, igual lá nessa instituição que eu fui visitar, assim, eu podia ter ajudado. Às vezes, o momento que você para, às vezes, dentro de um ônibus, com o Uber, cara do Uber, é o que você falou, ele estava precisando daquele desabafo, entendeu? Que já passou muito tempo, mas às vezes não melhorou. Então, o que eu fiz? Passei para frente, eu pulei, literalmente eu pulei. Ele assustou quando eu pulei para frente, sentei e pus a mão no ombro dele, a mão dele assim, só para poder falar assim, eu tô contigo, cara, eu não sei aonde que eu tô, mas eu tô contigo. E foi muito bom. Falou, então, a ajuda de fora, mesmo que, igual você falou, é criar esse canal de comunicação de confiança com a pessoa, porque isso vai aliviar ela, né? É o que vai fazer ela se sentir melhor e se sentir bem mais lá na frente. Porque, assim, a gente também tem que passar, a gente tem que pensar as coisas com mais realidade, né? Assim, o que aconteceu, aconteceu. E aí a gente tem que tentar tirar proveito, no bom sentido, assim, do que eu estou sentindo a partir disso. Porque, às vezes, é claro, a pessoa teve as escolhas dela, né? Por suas circunstâncias, a gente não tem como julgar, porque né, a gente nem vai saber realmente. E ela até, por exemplo, o pai da criança, nem ela sabe como pai, porque a criança é um indivíduo. E aí a gente joga assim, por exemplo, a questão da idade. Claro que é terrível, quanto mais novo, pior, né? Mas, assim, é a mesma coisa de também de falar assim, tem criança com 10 anos que tem pressão alta. Não, aí o médico fala assim, não, você está muito nova para ter pressão alta. Isso não existe. Isso não existe, porque as coisas acontecem. Tem gente que tem câncer nasce com câncer. Então, assim, está nova para ter câncer? Não existe, isso não faz sentido. Né? É claro que existe é porque na nossa perspectiva de evolução, a gente vai ficar doente mais velhos. Isso seria o normal. Só que, gente, normalidade não existe. O que existe é naturalidade. A natureza que existe. Então, as coisas vão acontecer no ritmo de naturalidade, não de normalidade. Normalidade é social. Ou seja, o que é normal para a sociedade foge da naturalidade, tá? Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Ia ser legal a gente falar, gente, porque, primeiro, que a gente não fala muito sobre isso. E quando a gente fala, a gente começa a desdramatizar um pouco a situação, ou seja, você ter colocado mão no ombro dessa pessoa e conversado com ela, era tudo o que você precisava e tudo que ele precisava para poder ficar mais leve. Você ajudou ali, gerou a escutativa naquele momento. Isso é que é importante. Agora, não adianta ficar remoendo coisas lá de trás. Não estou falando que isso é fácil, porque não é. Mas eu estou falando assim, só não resolve para agora remoer coisas lá atrás. Porque é o que eu falo também. A analogia do avião de novo. A nossa mente, onde eu foco a minha mente, se eu foco no passado, eu tenho um efeito físico imediato. O meu corpo não sabe se eu estou de dia, de noite, não sabe. Ele depende de onde meu foco está. Então, meu corpo não sabe se está no passado, no presente ou no futuro. Então, se eu estou focando numa angústia lá atrás, eu vou ter sofrimento agora. Ou seja, o bem-estar foi embora.
Porque o avião é a mesma coisa, ele tem um computador de bordo, que seria a minha cabeça, onde ele está focado ir, o corpo é o avião vai. O avião não sabe se está voando de noite, de dia, no nevoeiro, com chuva, ele não sabe. Ele vai onde o computador de bordo mandar. Então, o nosso corpo segue aonde a minha mente mandar. E a minha mente, ela é foco. E quem escolhe o foco sou eu. Tá? Então, é claro que se é difícil nisso, claro que é, mas a gente precisa falar sobre isso para mostrar que é possível sair e tentar mudar um hábito e trazer esse foco mais para o momento presente, para te ouvir igual ele te ouviu lá. É o momento presente. Isso ajudou ele em algum momento, plantou uma sementinha na cabeça dele que é possível ter uma saída em algum jeito, porque o que passou, passou. Né? Então, isso é que é importante para a gente falar. Não, fantástico, assim, as suas colocações. Leone, agora me responde aqui, antes da gente terminar esse bloco. Gente, dá vontade de a gente ficar só conversando com o Leone, mas uma vez suicida, sempre suicida? O que você acha? Então, primeiro, voltando ao assunto, assim, suicida é uma classificação, né? Então, você for falar que uma pessoa, né, suicida, a gente está falando porque é aquela pessoa que vai tirar a sua vida. Esse é um conceito. Então, eu não acho certo a gente falar assim, essa pessoa é suicida, porque, na verdade, ela está num problema dela e que ela não consegue sair, e quando você classifica essa pessoa como suicida, é como se você falasse também que ela é uma pessoa feia, que é uma pessoa que não vai para frente, vai jogar ela para baixo. Então, você tira as possibilidades dela quando você classifica ou julga ela com um certo nome, né? Então, assim, é claro que eu entendo sua pergunta, que quem tende a fazer atos dessa maneira, se ela vai ser sempre assim, ou seja, se ela já tentou suicídio, se ela vai continuar sendo assim, né? Não acredito que seja, porque a vida, igual eu falei, ela não está aqui para perder, e ela traz momentos em que alguma experiência pode trazer essa luz para ela, né? Então ela vai ver que, igual o título, né, vocês falaram, a vida vale mais, né? E a vida vale mais, sim, mas ela vale mais quando tem sentido. Né? Então, quando você passa por uma experiência dramática, até por uma tentativa de suicídio, que eu já tive 2 colegas que tentaram e que não morreram, mas assim tentaram. Depois eles perceberam que não valia a pena, assim, porque foi um susto tão grande de fracasso. Ou seja, a tentativa de suicídio foi mais um fracasso. E aí viu que esse sentimento de fracasso não valia mais a pena fazer de novo. Olha que interessante isso. Então, às vezes, isso que eu ia te falar, Leone. Olha só, e quando não acontece o ato, é como se fosse um fracasso, não é isso? Então, que aí deprime mais ainda. Eu não sei, é minha forma de ver, pelo que Mas em muitos casos dá aquele choque. E exato, mas o crime também pode mas ela vai ficar, às vezes, assim, o fracasso ela não vai ter, provavelmente nem tentar de novo, porque ela não conseguiu. Ela fala assim, eu sou incapaz até disso. Olha que interessante, né? Então, assim, eu não estou te ouvindo. Não, aí. Eu fechei. Isso dói muito, não é? Assim, pensar assim, até para suicidar, eu não vamos falar assim, eu não presto, entendeu? Então deve ser muito. Então, mas olha como esse termo é muito dramático, é muito como você fala. Olha, você vê até na sua mão. Olha a sua mão, Cico, como é que você falou? É para tirar a vida. Olha isso. Isso aqui é uma carga energética forte. Ou seja, isso é muito carga para todo mundo. Então, quando a pessoa faz isso, esse drama, ela joga ela mais para baixo ainda. Né? Então, ou seja, é claro que precisa de ajuda, é claro que a gente, igual está falando, às vezes se eu vejo uma pessoa fazendo isso, eu tento ajudar, mas eu só consigo ajudar efetivamente, no meu ponto de vista, quando eu crio essa comunicação, quando eu crio esse canal ativo de escuta e de conversa, no mesmo nível. Não é que eu não posso chegar e falar assim, não, você tem que fazer isso, tem que fazer... Ninguém tem que nada, porque se tivesse que fazer, ele já estava fazendo. Ele não está dando conta. Ele não está dando conta. Então é preciso conversar, é pôr para fora. A gente precisa pôr para fora. A gente está com isso aqui o tempo todo, ouvindo um monte de informação na rede social, na televisão, só que a gente guarda, não consegue gerenciar, e aí a gente não põe para fora. E aí vai criando, fobias. Mas olha que interessante, que o Leone, assim, acabou, ele fecha esse segundo bloco, que eu acho que, assim, não vou falar que é conselho, mas, assim, da forma que
seria o geral a gente pensar. Nós, a Sil, até para ela falar do suicídio, a Sil, a gente, né, o ser humano, cria esse tabu, esse bloqueio, né? Com certeza. Então a gente tem esse cuidado, até para a gente poder, como eu vou ajudar o outro? Mas aí vem o Leone e fala assim, primeiro você cria ali uma situação com uma fala mais leve, levando algo para essa pessoa que está com esse problema, tentar te ajudar e, ao mesmo tempo, depois você tenta ajudar de uma fala mais tranquila. Porque, realmente, é difícil para a gente que não é profissional, né? Mas a gente, né, às vezes, estuda mais, tenta ler e tenta chegar nas pessoas de uma forma leve, mesmo falando de um assunto tão importante, uma situação que está acontecendo com outra pessoa. Então, olha que bacana juntar aí a delicadeza, né, o cuidado que a Sil teve em demonstrar aqui como falar com essa pessoa, e o Leone traz aí para a gente e fala assim, você vai lá e tenta jogar algo para essa pessoa, te ajudar primeiro, para você criar o vínculo, e aí você consegue entrar ali. Fazer ela pensar diferente, né? Ou seja, parar de pensar naquilo. Tirar daquela fala. Exatamente. Como um peso, como uma coisa muito pesada. É uma coisa pesada, mas vamos trazer né, ajudar a encarar as mãos, né, Leone? Conversar como realidade. É como se essa pessoa, o suicida, ele está tentando, ele está cavando para baixo, ele só olha para baixo e vai cavando e não vê nada. Quando você traz uma outra conversa para fazer ele pensar, ou seja, eu trago um problema meu, é como se ele estivesse cavando e ele olhar para cima, ou seja, ele viu uma luz em cima e viu o foco do cavar, por um segundo. Isso muda a vida da pessoa. Pode mudar, claro que depende de cada um, mas isso muda. E, de alguma maneira, gera um foco de luz naquela cabeça. Que bacana, Leone. Se vocês concordarem comigo, não só nessa questão séria que nós estamos falando hoje sobre o suicídio, mas isso para a vida, né? Em qualquer situação da vida, a gente conseguir chegar ao outro, ouvir, falar com o outro dessa maneira, a gente consegue ajudar. E até para poder fechar o bloco, sei que tá acabando o bloco, com relação, por exemplo, igual você falou, da vida. Se você não está dando valor ao que você tem hoje, se você não foca e dá valor no que você tem no momento presente, é um suicídio pequeno. Então, a gente tirou esse suicídio. Então, assim, é um suicídio só porque aquela pessoa tirou a vida, não vê o que tem para trás. Mas e você? Será que você está cuidando de você? Será que você está cuidando da sua saúde? Será que você está prestando atenção no que está em volta ali? Que é tudo que tem para ser bom e você não está querendo ver? Então, isso é um suicidiário. Você está matando células do seu corpo. Você está matando as suas células. Quando você foca no passado, na angústia, você está matando as suas células, porque o seu corpo responde imediatamente ao seu foco. Então, você está matando células. Então, e aí? Essa morte está acontecendo aí, né? Então, o suicídio, gente, não precisa ser desse tamanho. Ele é um problema, sim, mas a classificação dele tem que trazer para o dia a dia. Porque quando eu vejo para o dia a dia, eu consigo mudar hoje e não espero para amanhã. Amanhã. Nossa. Uau, aí, ó, fechou o bloco aí, ó, sensacional. Sensacional, Leone. Né, de ficar perguntando mais coisa pro Leone. Mais coisa, com certeza, Leone. E a gente nem deixou público as perguntas dos ouvintes, a gente nem fez, Leone, porque se deixasse para fazer, aqui tem mais de 12, a gente não saía daqui. Mas é sensacional. A gente envia para o Leone, né, que depois ele responde. Os nossos convidados, às vezes, têm assim, conversa diretamente com os nossos seguidores, isso é muito legal, né? Mas, ó, então vocês aguardem que tem o terceiro bloco, ainda tem Leone Diniz aqui com a gente no lugar de fala, hein? Estamos de volta aqui num papo para lá de gostoso com o Leone. Hoje o nosso papo foi sobre Setembro Amarelo, a vida vale mais. Gente, o que a gente aprendeu, eu estava conversando com o Leone aqui, com a Sayô, no intervalo, nos bastidores, assim, foi uma aula, nem uma aula, né, Sayô? Foi um doutorado que a gente fez com o Leone. Assim, muito bacana, Leone, a gente aprendeu, eu aprendi muito, Leone, mas você não tem noção o quanto você me ajudou, muito, 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 até pelo fato de dramatizar, e o que eu aprendi foi muito bacana, Leone, essa questão que você falou de uma criança que a gente põe muito, tem a realidade e o que a gente, né,
que a criança, eu falei da criança de 9 anos que tentou suicídio, você falou que a gente está acostumada a ver as pessoas mais velhas, e uma criança é a realidade. Isso aí eu trouxe para a minha vida, eu te agradeço infinitamente por isso, gratidão enorme, mas vamos lá, porque senão a gente continua aqui e não sai desse pedaço aqui. Vou fazer 2, 3 programas com o Leone. Não, com certeza, vou te falar, vai ter que ser uma tarde de roda de conversa com o Leone. A gente vai te propor fazer essa roda de conversa, tá, Leone? São 3 horas de duração, então vai ser muito bacana. Coitado do Leone. Não, vai ser ótimo, é ótimo. Vamos lá, Leone, o suicídio é um ato de covardia ou coragem? Qual a sua sugestão que está ouvindo alguém que está numa situação dessa? Tá, então aí a gente pode pensar o seguinte, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Quando você está num momento em que você não está vendo saída para nada, você está muito triste, você está sendo covarde ou você está tendo coragem para fazer as coisas? Então a gente tinha que pensar assim, vamos trazer essa pergunta para a gente. É uma pergunta difícil. Porque quando a gente joga para o outro, é mais fácil, né? Ou seja, é um julgamento. Quando você chama a pessoa de covarde ou de corajosa, que seria um negativo e um positivo, querendo ou não, isso é relativo e é um julgamento, né? Então, imagina a pessoa que está ali com aquele problema sem saída, cavando um buraco para baixo e não consegue ver a saída. Será que ele está sendo covarde ou corajoso? No meu ponto de vista, nenhum dos dois. Ele está sendo ele dentro daquilo que ele está dando conta de fazer, né? Então, a gente trazer julgamentos para uma situação dessa, a carga já é pesada. Se eu trago mais julgamentos, piora. Não ajuda e também não me acrescenta para quem está julgando. Então, a gente tem que observar mais ao invés de julgar. Então, quando eu observo e trago, por isso que eu fiz a pergunta, eu me coloco no lugar de uma pessoa que estou cavando para baixo e não estou vendo saída. Eu nem me julgo nesse momento. Eu não sei se eu sou corajoso, se eu sou uma pessoa boazinha, se eu sou covarde. Isso não passa na minha cabeça, porque só faz sentido para mim cavar. Cavar porque por um lugar que eu não sei o que vai dar, eu não sei o que eu estou sentindo. Então, eu gostaria, e eu achei muito importante essa pergunta, porque traz esse pensamento e essa reflexão de que o julgamento, ele traz ainda mais sofrimento. E para a pessoa que está sentindo, está passando por aquilo, você não consegue ajudá-la julgando. Você precisa observar e aí sim você ter estratégias para que possa conversar com essa pessoa, criar um canal de comunicação, igual nós falamos anteriormente, porque aí sim ela vai olhar para cima no buraco e ver aquela luz, vai ter um choque de realidade, opa, tem outra coisa para pensar, opa, tem outra coisa aqui para eu ver, e eu tiro o meu foco. Então, não é nem covarde e nem corajoso. Ele é o que ele está sendo naquele momento, e julgar isso não resolve, né? E isso eu trago para qualquer outra situação, não é só para o suicídio, mas essa pergunta foi excepcional porque a gente precisa mudar um pouco esse pensamento de definir a pessoa. Ela foi corajosa. Até pelo lado positivo, ser corajoso, às vezes não resolve nada, porque ela está sofrendo. O que adianta eu falar se ela está corajosa se ela está sofrendo? Você não está ajudando, você está vendo de cima. Você não está conversando igual eu falei antes também, conversar olho no olho, né? Não tem empatia ali. Eu estou classificando, quando eu classifico, eu estou vendo de cima. É muito mais fácil eu ver de cima. Quando eu estou voando, por exemplo, eu vejo uma estrada lá, estou vendo 2 carros numa curva, vejo que um está ultrapassando, eles vão bater. Eu sei que eles vão bater. Eu vou falar que ele está sendo o quê? Imprudente? Tudo bem, vai resolver alguma coisa? Não, eu estou lá em cima, quem vai me ouvir não vai resolver o problema, mesmo que ele não bata. Ele passou um susto. Resolveu? Não. Então, julgamento, ele não funciona. O que funciona é observação, porque a observação é o primeiro passo para uma atitude empática e o primeiro passo também para que eu crie um canal de comunicação real com a pessoa que está com problema. Nossa! Excelente. Show de bola! Porque a gente sempre quer classificar as pessoas. Definir as coisas sempre. Definir para poder a gente depois pensar o que falar com essas pessoas. Porque a gente define muito a gente, esse é o problema também. Nós nos julgamos demais. Então, e se eu falo que eu sou corajoso, e se alguém fala, nossa, é corajoso, o ego infla e eu acabo entrando numa ilusão de que, na verdade, no fundo eu estou sofrendo, mas eu estou pondo o sofrimento para debaixo do tapete. É aquilo que eu falei também. Né? Então, não resolve isso. Né? Assim, pode ser um start,
mas resolver não resolve. O julgamento sempre é um problema, né, Leone? Tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Sempre o julgar, ele é complicado. O julgamento é sempre, qualquer adjetivo que a gente dá, é sempre comparando com alguma coisa. Com uma coisa, isso. Então, se eu falo que ele é covarde, eu estou comparando o quê? A eu que sou corajoso, ou eu que sou uma pessoa que não faço isso? Não tem sentido nenhum. Ele é corajoso, eu estou comparando com quem? Com o outro lá que é meio, que eu acho que é fraco? Ou seja, é só uma opinião. Na prática não resolve nada e na prática também não ajuda ninguém. Ninguém, isso aí. E com certeza, Leone, perfeito. Leone, agora a gente vai para o jogo rápido. Uma pena que está terminando. Oh, meu Deus. Jogo rápido, jogo devagar. Jogo rápido, lento. Câmera lenta. Nossa, coitado, você tem muita coisa para fazer. No seu dia de folga, a gente pegando, a gente sabe que você está muito ocupado, você estava viajando ontem, amanhã já vai. Então, vamos lá, que você tem família, tem esposa também, tem as outras coisas da vida também. O que é o jogo rápido? Você já conhece, a gente vai te perguntar, você vai responder sem pensar em nada. Tá? O que vier na cabeça. Esse agora é diferente do que ele fez com a gente, tá? Isso mesmo, Vamos ver agora se ele vai se sair bem dessa. Vamos ver. Com certeza, vamos lá. Vida. Tudo que tem. Uau! Setembro Amarelo. Oportunidade de crescimento e consciência. Adorei. Solidão, desesperança e autodepredação. Um caminho obscuro que tem solução. Isso aí. Nossa. Papel da família. Apoiar. Saúde mental. Base de bem-estar. Suicídio. Um ato consciente, na maioria das vezes, mas que tem muito julgamento em cima. Então, eu acredito que o suicídio ele deve ser visto de uma forma mais ampla. Então, eu vejo o suicídio como um ato amplo e não só específico daquela pessoa. Silva, eu acho que faltou uma para a gente fazer para ele. Qual? Leone por Leone. Mas a gente já respondeu lá em cima. A primeira a gente perguntou. Leone, você falou lá no início, né? Leone, a gente quer te agradecer demais assim, sua presença. Muito mesmo. Foi muito bacana você estar aqui com a gente, se disponibilizar mais uma vez. E se Deus quiser, em breve aí a gente vai ter até uma novidade aí com o Leone, né? A gente vai poder bater um outro papo de outros assuntos, né? Quem não conhece o Leone, não conhece as redes sociais dele, vale muito a pena, porque tem muito conteúdo bem direcionado, é a questão do comportamento mesmo humano, né? Que ele gosta muito, ele estuda, trabalha, busca conhecimento. Especialista nessa área. Especialista. Então, assim, muito obrigada, tá? Como a Sil falou, você tem vários trabalhos em todas as áreas e também seus compromissos, tanto com a família quanto profissional, mas estar aqui com a gente hoje foi muito importante, fechando esse mês aí de setembro com a gente, né? Inclusive também nas nossas redes sociais tem vídeo do Leone, que a gente fez a nossa série de setembro, a gente com vários especialistas em cada um de uma área, falando do Setembro Amarelo. Então, vocês olhem lá no nosso Instagram. Muito obrigada. A gente queria que você deixasse aqui suas redes sociais, como que está sendo o seu trabalho, né? Além da sua profissão piloto, mas como que você está trabalhando como especialista aí, como que a gente consegue uma palestra sua, né? O seu trabalho, como que a gente consegue chegar até você, Leone? Muito obrigada, hein? Isso, obrigado. Eu que agradeço pelo carinho, o convite novamente, é sempre um prazer, Como eu falei no início, eu estava muito feliz de chegar, doido para chegar hoje para a gente conversar mais, porque é sempre um papo muito agradável e muito realista, Assim, um papo muito informal e muito importante,
Então, porque a informalidade atinge mais gente, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que o trabalho que vocês fazem, que eu vejo assim, atinge mais gente exatamente pelo fato de ter uma informalidade no sentido assim de gostoso, né? Confortável, agradável essa conversa. Então, parabenizo todas as duas por isso, né? E eu queria também agradecer falando o seguinte, que a vida vale mais, né? Mas ela vale mais, ela só pode valer mais se eu me sinto mais, se eu me sinto bem, né? Então, eu preciso buscar isso diariamente. O Setembro Amarelo, essa campanha é muito importante para trazer o fato, o problema em si, do suicídio, mas também trazer para a gente a questão de que eu preciso também cuidar de mim e valorizar aquilo que eu tenho hoje, valorizar aquilo o que eu tenho é só hoje, né? E que ele seja bem cuidado, porque senão eu vou estar me matando aos pouquinhos, né? Tirando, por que é se matar? É tirar o sentido da vida, né? Então, quando o sentido vai se esvaindo, vai diminuindo, vai deixando passar pelas mãos, a gente vai se sentindo menos, a gente vai começar a criar um desequilíbrio mental e desequilíbrio físico, né? Então, isso tudo vai agravando. Então, se a vida vale mais, é importante que a gente entenda que a vida vale mais para a gente, em primeiro lugar, não como forma de egoísmo, mas como uma proatividade muito grande, e vale também para o outro que está do meu lado, para o meu familiar. Então, eu preciso me valorizar porque eu sou uma pessoa importante para mim e importante para os outros, né? Então, esse mês do suicídio é importante. A gente precisa falar mais sobre isso, igual nós falamos hoje, porque quanto mais a gente fala, menos drama, o drama diminui, né? E quanto mais a gente esconde, mais o drama aumenta, porque fica uma coisa assim, nossa, é difícil falar sobre isso, né? Então, é claro que as situações são difíceis das pessoas, mas a gente precisa, tem saída para tudo, a gente precisa nessa conversa a gente viu que a gente pode pensar alguma estratégia para criar esse canal de comunicação e tentar trazer um alívio, porque um alívio, né, já é o primeiro caminho, né, para que a pessoa saia disso. É como se fosse um balão, a pessoa vai enchendo um balão de sofrimento, de tristeza, ela está guardando, e quando você solta o balão, vai soltando aos poucos, ele vai murchando, aí ele vai soltando aquilo, ele vai ficando mais leve, e ao ficar mais leve, ele fica mais nele, ele fica equilibrado, aí sim ele tem ideias, ele consegue ver sentido mais nas coisas, né? Então, assim, é igual eu falo, às vezes a pessoa está muito brava, deixa ela, a pessoa não é brava 24 horas, deixa ela falar, é um balão cheio que vai soltando. Quando ele esvazia, aí ele não tem mais o que gritar, aí ele vai conversar, né? Aí ele vai te ouvir. Então, seja um ouvinte, deixa a pessoa que está com problema esse introspectivo, cria o canal de comunicação, deixa ele falar. Não julga, observa. E a partir daí, você vai estar criando um canal de comunicação e um canal de salvar vidas. Isso que é muito importante. E com relação ao meu trabalho, né, eu sou um piloto que fala de comportamento humano, né, sou um estudioso disso há muito tempo, gosto demais, amo falar com o ser humano. E é isso, né? Eu estou no Instagram, principalmente no Instagram, é Leone Diniz Training, né? Porque é a empresa de treinamento, Leone com I, Diniz com Z, Training, tudo junto. E eu lancei um livro, né, um e-book em julho, né, chama Gerenciamento da Saúde Mental e seus 5 pilares. Quem quiser, ele é um e-book, né, digital, então no site da Hotmart, né, lá é só procurar por meu nome, ou na bio do meu Instagram também tem o link para o livro, tá bom? Eu estou para fazer um workshop agora, talvez em outubro ou novembro, sobre este livro, então aí eu vou colocar no meu Instagram em breve, anunciando esse evento, e eu estou também tentando criar, gente, que eu acho que é uma ideia interessante, algum dia, ou talvez uma vez por mês, criar uma sala de bate-papo gratuito, para a gente falar sobre... vai ser ótimo. Né? Eu vou estar lá sempre. Deixar as pessoas falarem, e eu acho que isso aqui é o importante. Então, até as pessoas que são introspectivas, que têm esse caminho, talvez, que a gente falou hoje do suicídio, por exemplo, né? Às vezes seria um canal de comunicação para que a pessoa deixe ela esvaziar esse balão um pouquinho, e aí eu vou só intermediando para deixar, só que realmente o intuito é criar um canal de comunicação para ela falar. E pessoas falando são importantes, por quê? Porque quando eu ouço o outro falar do mesmo problema que às vezes eu tenho, me ajuda porque eu vejo, não é só comigo. Então, se não é só comigo, é com muita gente. E isso eu já aprendi também. E toda vez, gente, que você tiver vergonha de falar com alguém ou medo de falar com alguém, lembre-se,
o outro também sente a mesma coisa por você. Então, fala. Sensacional. Quanto mais você falar, mais resposta empática você vai ter, mais ajuda você vai ter e mais você vai ajudar o outro. E esse é o ciclo da vida. Ajuda para um lado e ajuda para o outro. Tá bom? Eu quero agradecer demais vocês. Obrigado. Eu já estou aqui. Leone está falando e eu já estou cheio de ideias aqui. Essa sala, Leone, fantástica, é o que a Sil falou. Eu acho que a gente depois que terminar o programa, vamos, né, conversar aí futuramente, que a gente pode fazer uma parceria com o Lugar de Fala, né, Sil? Da gente divulgar essa sua sala, da gente chamar as pessoas para estarem, os nossos seguidores, né, aí, para poder ter esse momento. Eu acho que, você acha, não, é super interessante, importante, né? Até essa questão da sua disponibilidade. Nós vamos estar lá, né, Sil? Com certeza. Leone, eu queria te agradecer muito. Eu sempre falo isso, eu falo de coração, você sabe disso, que é um mestrado quando a gente te escuta. Vale muito mais do que um mestrado, sabe? Porque ajuda muito, porque é uma conversa real, é uma conversa com uma pessoa que gosta do que faz. Isso, para mim, é tudo, Leone. Você conversar com uma pessoa que ela gosta do que ela faz, é diferente de conversar com uma que está querendo te vender. Então, é muito diferente. Então, eu te agradeço muito, muito mesmo a sua disponibilidade de acreditar no nosso projeto também, tá? E saiba que sempre a sua presença não é uma presença, o nosso convite para você não é um convite aleatório. Pelo contrário, um convite que tem muito peso para nós, tá? É muito importante para nós, tá bom? Muitíssimo obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Eu queria agradecer também os nossos ouvintes que ficou aqui com a gente, que eu acredito que essa noite foi uma noite muito bacana, ajudou muita gente. Eu sei que a gente vai começar a pensar de uma outra forma, a questão do não julgamento, a questão de não ficar tão pesado, parar com essa mãozinha, né, Leone, de dar uma expressão muito forte para isso, muito dramática, e às vezes não é assim que funciona, vamos ajudar as outras pessoas. E eu queria também agradecer os nossos apoiadores, os nossos parceiro, e quem quiser participar com a gente, né, Sayul, quiser ser um parceiro, um apoiador nosso, entre em contato com a gente, está disponível nas nossas redes sociais, a Sayul vai falar agora. E, gente, muitíssimo obrigada, Leone, um beijo grande, que Deus te ilumine infinitamente, que você é uma pessoa extremamente abençoada. Sayul, fala para nós. E detalhe, Sil, quem quiser ir nos patrocinar, porque vai ter aí, ó, projeto com Leone. Com Leone. No avião, hein, gente? Olha aí que legal. Pode ter certeza que vai ser sensacional. Gente, esse programa, além de estar passando aqui na Rádio Web, hoje, ele também vai estar disponível em vídeo lá no nosso canal do YouTube, O Lugar de Fala, com Sayô e Sil, tá? Também no Instagram, tá? Todos os links para as nossas redes sociais estão na nossa bio do Instagram, que é o Lugar de Fala, senta aqui e fala. Então, a gente sempre está lá conversando diretamente com os nossos seguidores, chama a gente no direct, sugestões, dicas, às vezes muitos temas a gente consegue compartilhar com vocês pedem aqui, a gente busca os profissionais. O Leone, assim, veio com a gente, primeira vez, nós realmente conhecendo ele pelas redes sociais, foi um prazer ter ele com a gente, e agora é nosso parceiro, tá? E futuramente aí projetos juntos, ai que delícia! Leone, então, obrigada a todos, gente, segue a gente nas redes, segue o Leone, sempre, todo dia tem conteúdo bacana lá nas redes dele também, tá? E muito obrigada, né? Até a próxima. Isso aí. Ô, gente, eu queria falar sobre o livro, o e-book do Leone. Eu comprei o e-book dele, o e-book dele é muito bom, é excelente. Vai lá, gente, vale a pena sim. É muita coisa que a gente precisa, ainda mais no momento que a gente está passando. Então, pessoal, ouvintes, seguidores, um beijo grande, ficam com Deus. Até a próxima semana no nosso programa Lugar de Fala! Tchau, gente! Tchau, Leone! Tchau, gente! Com Deus! Tchau! Tchau.